Rio TV Debate. Está começando mais um Rio TV Debate ao vivo. No Brasil, 70 mil novos casos de tuberculose são diagnosticados anualmente, com uma incidência de cura de 73%. O número de mortos pela doença chega a 4.700 a cada ano no país e cerca de 900 por ano só aqui no Rio, estado com maior incidência de tuberculose. O Brasil também está em 19ª posição no seleto grupo de 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. Até 2013, o Ministério da Saúde espera que o país esteja fora dessa lista. Mas o que tem sido feito para isso e como evitar a doença? Para falar sobre o assunto, estão aqui comigo uma ex-paciente de tuberculose, Rita Smith, o coordenador do Programa de Controle da Tuberculose do Hospital de Curicica, Dr. Alexandre Milagres, o representante do Fórum Estadual das ONGs na luta contra a tuberculose no Rio de Janeiro, Carlos Basília, e o coordenador do Programa Acadêmico de Tuberculose da UFRJ, Afrânio Kritsky. E você de casa também pode participar do debate enviando perguntas para a Luciana Cabizieri, não é isso, Luciana? Olá, Francis, boa tarde, é isso mesmo, boa tarde para você de casa e você pode começar a participar agora do Rio TV Debate ao vivo pelo telefone 3814-1101 ou pelo e-mail riotv@câmara.rj.gov.br. Mande as suas críticas, perguntas ou sugestões que eu vou ler aqui no ar ao vivo. Comece a participar agora. Obrigado, Luciana. Bom, sejam bem-vindos, obrigado aqui pela participação. E eu queria começar pedindo uma avaliação dos senhores sobre essa questão dos motivos que levaram o Brasil a constar no grupo dos 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. Eu vou pedir primeiro, vamos começar com a Afrânio. Afrânio, por favor, qual é o seu ponto de vista em relação a esses números que não são nada animadores? Bom, primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite. A tuberculose, infelizmente, ela é um problema grave no país, no nosso pequeno país ainda, porque a tuberculose é um grande indicador de disparidades sociais e econômicas. A tuberculose, ela sempre é frequente justamente em grandes metrópoles, onde há más condições de moradia, de higiene, de alimentação, e a tuberculose, que era considerada quase controlada no mundo na década de 70 do século passado, na década de 80, se deve lembrar bem, nós tivemos dois movimentos muito importantes que fizeram recrudescer a tuberculose em nível mundial. O primeiro deles foi, na década de 80, o mundo empobreceu. Se vocês lembrarem, o mundo passou a ser coordenado pelo neoliberalismo do Reagan, nos Estados Unidos, e da Margaret Thatcher, na Inglaterra. O mundo ficou pobre. Então, houve um aumento enorme de grandes metrópoles, favelização nos países, óbvio, do terceiro mundo, e o Brasil incluído. E onde você tem mais pobreza, mais nutrição, a tuberculose, ela como transmite pelo ar, as pessoas passam a ter mais tuberculose nesses locais. Aliado ao empobrecimento mundial, na década de 80 do século passado, nós tivemos também um outro fato bastante importante, novo para o ser humano, que foi o aparecimento do vírus da AIDS. Esse foi o grande fator que muito pouca gente, mesmo no Brasil, prestou atenção, ou não deu importância na época, e hoje, olhando para trás, é mais fácil perceber. No mundo todo, onde o vírus, a infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, foi aumentando, a tuberculose foi aumentando também ao mesmo tempo. Porque o vírus da AIDS acomete a imunidade do indivíduo, a imunidade cai, o indivíduo fica mais exposto, mais suscetível ao adoecimento, se é exposto a um paciente com tuberculose, ou se ele foi infectado anos atrás, ele fica mais fácil, mais suscetível de reativar a doença. Então, onde tem HIV, a tendência é aumentar a tuberculose. Então, esses foram os dois aspectos pelos quais a tuberculose aumentou muito no mundo, a partir do final da década de 80. E na década de 90 em diante, tivemos outro aspecto que tem preocupado muito a sociedade como um todo, a academia, os governos, a sociedade civil, é o aparecimento da tuberculose multiresistente. São bacilos mais... São pacientes que têm a cepa, o bacilo da tuberculose, que é resistente aos medicamentos.
Então, na década de 70, a tuberculose foi considerada como uma doença controlada pelo ser humano. Eu fiz faculdade de medicina na década de 70 no Paraná, e meus professores diziam: Afrânio, não se preocupe mais, que a tuberculose está curada, nós temos os melhores medicamentos, o doente que toma o remédio, a cura é 95%, e temos a vacina BCG. O importante, na década de 70, o importante é você detectar o doente com tosse mais 3 semanas, fazer o exame de escarro e tratar no posto de saúde. Eu fui educado na década de 70 assim. Hoje em dia é outro procedimento. E na década de 70, com essa sensação que a tuberculose estava controlada, a sociedade civil se retirou, as ONGs fecharam, a academia se retirou, porque não era mais problema, você não precisava pesquisar mais, era só você usar as ferramentas naturais de controle, repito, exame de escarro, detectar o sintomático e tratar o doente no posto de saúde. Então, na década de 80, no mesmo momento que o mundo empobreceu, entrou o vírus da AIDS, que aumentou a tuberculose, a academia se afastou, as ONGs não existiam mais, né? E o governo ficou praticamente, os programas de tuberculose a nível mundial não tinham mais apoio da mídia, da sociedade civil, e, infelizmente, programas estatais, se não tiver a pressão da sociedade civil, não tem financiamento, diminui a qualidade do programa, e aí foi um ciclo vicioso. Má qualidade de programa de tuberculose, não no Brasil, no mundo todo. O doente começa a tratar, não é bem orientado, ele abandona, e quando ele volta 3, 4 meses depois, ele está com a cepa resistente. A gente vai tratar desse caso, desse assunto, inclusive, com mais detalhe, mais profundamente daqui a pouco. Eu queria saber, então, agora do Carlos Basília, qual é a visão dele, principalmente no âmbito do Brasil, nacional, por que está tão grande o número de incidência de casos de tuberculose aqui e tem aumentado? Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão, da forma como o doutor Afrânio acabou de colocar, uma visão mais social do problema, porque a tuberculose é uma doença física, mas é uma doença social também. E o que significa isso? Assim, independente da questão da pobreza no mundo, e a gente concorda que houve sim, um processo migratório global, uma concentração, não na verdade empobrecimento do mundo. Os que eram mais pobres, os que eram pobres ficaram mais pobres, né? E os que eram ricos ficaram mais ricos. Na verdade, se acentuou a desigualdade social no mundo. O Brasil, nesse cenário internacional, passou por várias crises e todas as vezes que há uma crise social e econômica, a parcela da população mais vulnerável é aquela que adoece, é aquela que fica desempregada, é aquela que fica assim, sem a sua fonte de renda e seu sustento. No caso, a gente precisa também entender que a tuberculose, ao longo desse tempo, como o Afrânio colocou aqui, se criou um mito da erradicação da tuberculose. Porque, assim, do ponto de vista do trato epidemiológico, sanitário estatístico, né, dos pesquisadores, mesmo no passado, embora ela nunca tenha deixado de existir, né, todos os estudos, todas as pesquisas mostram que a tuberculose ela permanece acompanhando a humanidade desde os tempos mais remotos, né, e tudo leva a crer que nos vai acompanhar ainda por muitos séculos à frente. É quase que impossível, não se fala mais na palavra erradicação da tuberculose, devido a 1/3 da população mundial estar com o bacilo e que em algum momento pode desenvolver a doença. Quer dizer, a cada 3 pessoas no mundo, uma foi contaminada e em algum momento da sua vida pode desenvolver a doença. Mas o fato é que caiu no esquecimento, né? Quer dizer, os números foram, em alguma forma, do ponto de vista epidemiológico, favoráveis, e se esqueceu que, apesar de algumas classes sociais, né? Classes sociais, classe média, classe mais alta, né? Que são as classes que normalmente movem a sociedade, que têm entrada na opinião pública, nos meios de comunicação, essa que não era mais vulnerável, que passou a não ser mais afetada pela tuberculose, mas ela continua existindo nas camadas mais pobres da população, ela continua se ampliando nas camadas mais pobres da população. E com o advento da AIDS, né, houve uma convergência, né, a AIDS atingindo principalmente classes sociais, né, de média acima, de pessoas com nível de instrução maior, né, com nível de renda maior, unindo contra o polo, né, se democratizou, no mau sentido, né, o que a gente chama hoje de associação TB-HIV, que é uma das maiores preocupações no mundo. Inclusive, em março desse ano, a Organização Mundial de Saúde apresentou o seu relatório, dizendo que mais do que dobrou, e a expectativa da OMS era de que no máximo se dobrasse, mas mais do que se dobrou o número de associação de tuberculose HIV no mundo. Né? Então, assim, esse esquecimento ele foi muito negativo, porque ele atinge a sociedade como um todo. Se criou um mito que, a partir do momento que você tem uma vacinação, que é a BCG, né? O doutor Alexandre pode falar até melhor sobre isso, que se acredita que haja uma imunização, que a imunização é relativa, ela não é absoluta e não é para a vida
adulta como um todo. Né? Se criou a ideia de que o Serviço Público de Saúde oferece o diagnóstico, o tratamento, que é o período de 6 meses, né, uma pessoa se seguir corretamente. Né? Todo procedimento pode se curar, mas muitos não se curam, muitos abandonam ou são abandonados pelo serviço de saúde e agravam a doença, continuam numa rede de disseminação de transmissão, como foi colocado aqui, a gravidade da tuberculose, que é transmitida de uma forma muito fácil, o contágio é extremamente facilitado pela fala, por uma conversa como a nossa, né? Pelo espirrar, pelo tossir, ao cantar. E isso a população não tem mais acesso à informação, né? Acho que, inclusive, é importante um programa como esse, quero parabenizar a TV Rio, no sentido de trazer para a população da cidade do Rio de Janeiro uma discussão tão importante. A gente costuma dizer que a prevenção começa com a informação. Claro. Né? E, assim, na medida que a gente tem retomado essa discussão, em 2013 aqui o estado do Rio de Janeiro saiu à frente do resgate da mobilização social, quer dizer, de trazer esse assunto para discutir para além da área médica. Né? A tuberculose ainda é muito hoje discutida, a categoria que ainda hoje detém a informação. Isso a gente está querendo mudar, mas ainda é muito na área médica, na área da pesquisa, na área dos especialistas. E a gente entende que, se tratando de problema de saúde pública, a gente tem que democratizar esse debate, a gente tem que socializar e levar, acima de tudo, para a população numa linguagem mais acessível. Né? Hoje a linguagem ainda é extremamente técnica, mesmo as campanhas, e tem melhorado bastante, a gente tem acompanhado, né, um retorno das campanhas de massa, né, produzidas pelo Ministério da Saúde, por organizações não governamentais. Aqui nós temos as campanhas agora recentes do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, o financiamento do Fundo Global de luta contra a AIDS, tuberculose e a malária, mas o fato é que a gente perdeu uma parte da história, a gente se desmobilizou, a gente esqueceu, né, e se desinformou em relação a essa doença. E o processo agora é de se resgatar. E nós estamos aqui nesse sentido hoje para estar resgatando essa discussão e essa mobilização que a gente chama de luta, né? Luta pela saúde contra a tuberculose. E informando a população. Doutor Alexandre, a gente estava vendo aqui que, pelo menos que estava se falando, que caiu no esquecimento um pouco desse combate, desse controle da tuberculose. O Brasil, que é um país pobre, que é um país que sempre sofreu com esse tipo de doença, não era mais para ele ter investido em saúde pública, a interferência maior das autoridades públicas deveriam ter sido mais presentes aí para poder evitar esses números que a gente está vendo aqui agora? Existem dois aspectos nisso que você está colocando. Primeiro é o papel do próprio Programa Nacional de Controle da Tuberculose ao longo do tempo. O Brasil tem um programa de controle da tuberculose muito respeitado no mundo, porque historicamente a gente é marco em diversos aspectos do controle da doença. Por exemplo, o Brasil foi o país que pela primeira vez no mundo passou a ter um tratamento padronizado. Então, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, a gente fazia o mesmo esquema de tratamento para a tuberculose. Em muitos países do mundo até hoje, isso ainda na década de 80. Hoje, 30 anos depois, a gente tem muitos países do mundo que cada médico faz o tratamento que quiser. Mas, por outro lado, aí o outro aspecto da questão, para controlar a tuberculose, não basta a gente ter um bom esquema de tratamento. O esquema de tratamento nosso é excelente. Como a Frânio mencionou, a gente alcança taxas em torno de 95% a 100% de cura. Então, por que a gente não cura? Quer dizer, a bactéria foi descoberta em 1882 por um alemão chamado Robert Koch, que é que leva o nome da bactéria, né? A bactéria leva o nome dele, o bacilo de Koch. As primeiras medicações e os tratamentos mais efetivos, 1940 do século XX e a partir de 50, com maior força, os antibióticos surgiram. Então, a gente já tem esquema para tratar há mais de meio século. Por que a gente não consegue tratar? Se o esquema é bom, se a gente conseguiu padronizá-lo, se a bactéria já é conhecida, se a forma da gente fazer o diagnóstico é simples, é um exame de escarro que você pode obter o resultado em 15 minutos, pura e simplesmente escarro, uma lâmina e um microscópio. É um dos resultados mais baratos e mais simples de se fazer. Então, a gente tem tudo para fazer, por que não faz? E aí é que vem as questões que envolvem outros aspectos da nossa sociedade brasileira e mundial, né?
Então, por exemplo, a gente tem, além do que já foi citado como a questão do empobrecimento do mundo e do surgimento da epidemia do HIV, a gente tem algumas outras questões que fazem com que esse controle não seja muito simples. Por exemplo, o fato de que essa bactéria é uma bactéria muito especial e, ao contrário de nós, seres humanos, ela consegue, às vezes, ficar parada, quieta, sem se manifestar, sem querer aparecer. Então, a gente pode se infectar com ela aos 2 anos de idade e desenvolver a doença aos 80. É mesmo? Então, esse fator é um dos fatores que mais dificulta o controle da doença. Por isso que, inclusive, a gente não fala em erradicação da tuberculose, porque, como o Basília disse, 1/3 da população está infectado com a bactéria. Essa bactéria fica quieta até por 100 anos, se for o caso. Ela está preocupada com a manutenção da espécie. Então, ela fica quietinha, esperando o melhor momento para acordar. Pois é, doutor Alexandre, só te interromper te fazer uma pergunta. Quando ele está nesse estágio latente, a pessoa também propaga a doença ou não? Não. Ela só propaga a partir do momento que ela começa a se multiplicar dentro da gente. E o que faz ela se multiplicar dentro da gente? Quedas nas nossas capacidades de nos defendermos. Entendi. A AIDS é uma síndrome, né, que já carrega no nome a questão da nossa defesa, né? É uma síndrome de uma imunodeficiência adquirida por um vírus, o vírus HIV. Mas não é unicamente o vírus HIV que faz com que a nossa imunidade baixe. Existe uma série de fatores. Estresse, por exemplo, né? Estresse. Fatores da sociedade desenvolvida e fatores da sociedade hipodesenvolvida. Por exemplo, a gente tem o câncer, que é uma manifestação mais focada nas sociedades desenvolvidas. O câncer pode fazer um indivíduo acordar a bactéria. O tratamento para o câncer, a quimioterapia para tratar o câncer, pode baixar a imunidade do indivíduo. O diabetes. Diabetes é uma doença também imunocomprometedora, causada muitas vezes por maus hábitos. Obesidade, por exemplo. Ou então pela maltratamento do próprio diabetes. Você tem o diagnóstico, mas não trata. Não toma insulina, não usa um hipoglicemiante. E não evita alimentos Exatamente. ricos em açúcares e carboidratos. Isso aí. Tá, obrigado. Agora eu queria conversar com a Rita. Rita, você teve já tuberculose, não foi? Conta pra gente um pouco da sua história, há quanto tempo aconteceu isso, como é que foi que você diagnosticou? Eu queria só uma autorizaçãozinha para completar o que ele falou. Claro. Acho que tem um outro fator, que é uma doença pobre. Eu vim de um local, uma favela, e tem 2 outras coisas que levam também a dificultar o tratamento da pessoa. O desespero de não ter nada, vir alcoólatra ou usuário de droga. Isso tem que ser pensado como doença e no agravo com a tuberculose. Isso dificulta bastante. Teve uma década de 70, 80, a Rocinha teve um número enorme de abandonos, que as pessoas estão lá e hoje estão se manifestando de uma forma mais avançada a tuberculose. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas já tomando medicações injetáveis e mortes. Então, eu queria chamar a atenção para para mim, 2 doenças. E a minha história é uma história que vem de uma história de pobreza, um crescimento desordenado. Minha mãe veio do Nordeste. Você morava onde, quando você contraiu a doença? Eu sempre morei na Rocinha. É nascido e criado. Sou filha da Rocinha. Com descendente, minha mãe veio de Aracaju e para tentar a vida, melhorar a vida. E foi parar na Rocinha. E minha mãe solteira, passadeira, negra, virou alcoólatra, pegou a tuberculose, foi internada no Hospital Santa Maria, não conseguiu se livrar do álcool, recaída álcool. Eu digo que o mal dela, que levou a tuberculose, foi o mal da falta de amor, só tinha nós 2. E o contato dela, ela abandonou por um tempo, eu peguei a tuberculose e repetindo a mesma história. Fui alcoólatra, só que com um agravante. Eu era dependente química de cocaína e 2 filhos. Então, toda a dificuldade, né, a gente sem ter o que comer. Quando você bebe, você não tem fome.
quando você cheira a cocaína, você está uma morta-viva, também não tem fome. Então, você não sente a necessidade. Estou justificando. Só acho que são doenças que precisam ser tratadas para que um dia a gente consiga chegar a 1% de tuberculose no Brasil. O abuso de álcool e drogas, deixa eu só passar essa pergunta até para o doutor Alexandre. Esse abuso de álcool e drogas pode comprometer o organismo, a imunologia do organismo e fazer com que a pessoa contraia ou desenvolva a tuberculose? Certamente. Primeiro pelo que a Rita disse também, né? Quer dizer, minha avó dizia que saco vazio não ficava em pé, né? Então, se você não come, você dificilmente mantém a sua capacidade de imunidade. Mas essas drogas, além da questão que elas interferem no apetite, elas interferem também nas nossas defesas. Por exemplo, o cigarro hoje é claramente associado à tuberculose e outras doenças, porque o cigarro causa imunocomprometimento e também diminui as defesas, as barreiras físicas. E mascara o sintoma também, né, Alexandre? E mascara o sintoma, que o principal sintoma da tuberculose é a tosse. É a tosse e o cigarro provoca a tosse. Muitas pessoas dizem que estão tossindo por causa do cigarro. O que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro é uma coisa que particularmente a mim, que tem me impactado muito, porque eu sou do Hospital de Curicica há 30 anos. Eu comecei a trabalhar em 1980. E sempre a gente via uma quantidade maior de pessoas ligadas ao álcool internadas, ocupando leitos de tuberculose do Hospital de Curicica, mais do que drogas outras. O que a gente está notando agora com bastante apreensão é a ocupação desses leitos por pacientes, vamos chamar de uma associação crack-tuberculose. Quer dizer, a gente tem pego pessoas com início de sintomas. Isso é uma coisa grave do ponto de vista de saúde pública. O início de sintoma, por exemplo, de duas pacientes recentemente que eu atendi, internei, o início de sintomas há 1 ano. E durante 1 ano, não é que elas não tiveram acesso ao serviço de saúde, elas não procuraram serviço de saúde por causa da dependência delas com o crack. Elas não pensavam em praticamente mais nada na vida, a não ser obter R$2, R$3 a cada momento para conseguir transformar aquilo em crack. E para isso não se preocupava em se alimentar e não se preocupava em investigar por que está emagrecendo tanto, enfim. Eu acho que o crack realmente tem do mesmo jeito que a AIDS teve uma interferência no processo evolutivo do controle da tuberculose, eu tenho um receio bastante grande que o crack também exerça um divisor de águas. Em algumas camadas, as camadas que estão sendo mais atingidas pelo crack, a tuberculose emerge aí como uma grande epidemia. Obrigado, doutor Alexandre. Agora, Rita, a gente vai ouvir daqui a pouco a sua história, porque antes a gente tem uma pergunta, não é isso, Luciana? Uma pergunta de um telespectador que está fazendo aqui para os nossos convidados. É telespectador ou telespectadora, Luciana? Telespectador, Francis, é o Augusto Boasson, que sempre participa aqui do Rio TV Debate. Ele é presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Prédios do Leblon. E ele comenta que durante a campanha eleitoral do atual prefeito Eduardo Paes, ele teve a oportunidade de subir as comunidades da Rocinha e do Vidigal. E diz que ficou impressionado com o alto índice da doença nestes locais, pois salta aos olhos a umidade e a escuridão em determinadas áreas com alamedas muito estreitas, com grande adensamento populacional. Embora haja grande esforço destas comunidades para minimizar os efeitos da doença, segundo ele, não vê com bons olhos, a falta de compromisso do poder público, principalmente municipal, em melhorar o atendimento nestas comunidades. Ele ainda comenta que conhece muitos moradores destes locais que contraíram a doença e não conseguiram se tratar convenientemente. No Vidigal, por exemplo, foi prometida em campanha a reabertura do posto de saúde, o que, segundo Boasson, ainda não aconteceu. E ele pergunta o que os debatedores aqui do Rio TV Debate de hoje pensam sobre isto, Francis. Obrigado, Luciana. Afrânio, a gente pode começar com você? Você pode dar o seu parecer, o seu ponto de vista em relação a isso? Eu não conheço essa proposta de reabertura do posto. Com certeza a Rita pode atualizar melhor. Confirmar, né, se houve ou não. Se houve ou não. Mas, como eu disse anteriormente, em condições de moradia, onde você não tem a luz solar, janela fechada, as pessoas dormem, 3, 4, 5 pessoas no mesmo quarto, e uma delas tem tuberculose no pulmão, que a tuberculose passa quem tem tuberculose no pulmão.
Quem tem tuberculose em outras áreas, outras partes do corpo, não transmite. Como é que é isso? Me explica de ter Isso é tuberculose. importante para a população. Quer dizer, quem transmite é quem tem tuberculose no pulmão. Quem está tossindo, tem catarro, e você joga, quando está falando, espirrando, conversando, você joga no ar as gotículas, que nessas gotículas tem o bacilo. E quem tiver naquele ambiente fechado, não ventilado, não passa ar, vai inalar o bacilo e o bacilo vai entrar no pulmão. E aí vai fazer infecção. Se vai adoecer ou não, vai depender da quantidade de bacilo que entrou no pulmão E da sua resistência. e da resistência de cada um, né? Então, num local onde não tem luminosidade, em ambientes fechados, seja em casa pequena, seja em hospital, seja prisão, seja delegacia, seja albergue, a transmissão aumenta muito. Então, outro aspecto que sempre tem sido esquecido no Brasil e nos países pobres é a transmissão de tuberculose em ambiente hospitalar, que ninguém gosta de falar sobre isso. Não só a questão da transmissão dentro da casa das pessoas, mas também nos ambientes hospitalares e de trabalho. As pessoas esquecem que também em qualquer ambiente chique, um banco ou um escritório todo pintado, com ar-condicionado, se tiver uma pessoa com tuberculose no pulmão, naquele ambiente, ele vai transmitir para todo mundo. Ainda mais no local onde tem ar-condicionado, que o ar-condicionado ele não renova o ar. Ele, na verdade, ele recircula o ar. Então, o importante para a população é pensar sempre em tuberculose em todas as pessoas que estão com a gripe mal curada. Quer dizer, toda pessoa que tem tosse com mais de 2, 3 semanas tem que pensar em tuberculose, né? Agora, só pegando um pouco o gancho do Dr. Alexandre, realmente as pessoas usualmente que têm tuberculose, sem imunodepressão, o exame de escarro ajuda, dá o diagnóstico em 60% dos casos. Agora, no paciente imunodeprimido, no HIV positivo, no paciente alcoólatra, no paciente com câncer, você faz exame de escarro e o diagnóstico dá no máximo em 20%, 30%. Então, você precisa de novas tecnologias para fazer o diagnóstico. Já existem? Existem. E essa questão de novas tecnologias requer a participação, a volta da pesquisa que foi relegada nos últimos 30 anos. Só para mostrar que a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela mudou recentemente, agora em 2006, no plano global, ela assumiu oficialmente que a pesquisa passa a ser uma ferramenta importante de controle, porque ela foi esquecida oficialmente em nível mundial. Tanto que eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde a década de 80 para cá, nós tivemos muita dificuldade, nós da academia, em trabalhar com o Ministério, porque o Ministério seguia a cartilha da OMS de Genebra, de que pesquisa não era importante, a academia não precisava mais se preocupar. Então, agora nós podemos participar como parceiros, juntamente com a sociedade civil, na identificação de estratégias, porque a tuberculose não é um problema médico, como diz o Carlos Basile. A tuberculose é um problema muito maior e você precisa de todos os atores sociais, academia, associações de classe, comunidades, associações comunitárias, perdão, senão você não controla a tuberculose, né? Ok. Obrigado. Pode, claro. Eu queria até falar no que ele está falando. Existe uma coisa que as pessoas não sabem. A tuberculose também dá em qualquer parte do corpo. Se com o exame de escarro, vou sacudir um pouquinho isso, é difícil as estarem diagnosticando, imagine em outra parte do corpo, que pode dar em qualquer lugar, menos na unha e no cabelo. E hoje a gente sabe que exame não é uma coisa oferecida a todos no Brasil. Então, eu queria falar sobre isso. Imagine numa outra área do corpo, rins, que é cultura de urina, né? Ou nos olhos, que é fundo de olho, e você não acha oftalmo. Mas, deixa eu até perguntar, mas isso dá alguma sequela no organismo, a presença do bacilo em outras regiões do corpo? Não, isso tudo vai depender do momento em que você conseguiu fazer o diagnóstico, seja em que órgão for. No olho, por exemplo, pode levar cegueira? Por exemplo, pode. Para ficar claro para quem estiver nos ouvindo, tuberculose pode dar em qualquer parte do corpo. Em segundo, quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico em qualquer parte do corpo, melhor. Terceiro, o fato de você ter 80 a 90% dos casos de tuberculose na área pulmonar
preocupa, mas, por outro lado, também tranquiliza. Preocupa por quê? Porque boa parte desses casos é que são os casos que transmitem a doença. Então, um dos motivos que a gente não conseguiu controlar a tuberculose, apesar de saber da bactéria há mais de 100 anos e do tratamento há mais de 50, é porque ela está em sua maior parte no pulmão e é lá que ela transmite para as pessoas. É importante também que as pessoas saibam que, uma vez infectado, a gente não vai desenvolver a doença imediatamente. Quer dizer, os estudos dizem que entre 5% e 10% das pessoas que se infectam hoje podem desenvolver a doença até morrerem. Ou nunca desenvolver também? Ou não, 90% a 95% não desenvolverão. Existe uma diferença, e por isso que é uma preocupação grande da OMS, do nosso Ministério e da sociedade civil em relação ao HIV, que o HIV muda essa matemática. Um indivíduo infectado pelo HIV, ele pode desenvolver a tuberculose no primeiro ano após a infecção, em 10% dos casos. E nos 5 anos após a infecção, ele pode desenvolver a doença em 50%. Então, se a gente tiver 100 pacientes de HIV hoje e esses 100 se infectarem, a chance de 50 estarem infectados no final de 5 anos apenas é muito grande. Então, isso é uma preocupação que o Ministério tem comprado a ideia, mas que a academia, nesse sentido, também tem que comprar, porque quando a gente pensa em academia, como o doutor Afrânio tem enfatizado a questão da pesquisa, tem uma outra questão também, que é da formação do profissional, que é formado dentro das academias. De uma certa maneira, o profissional de saúde brasileiro, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que é uma coisa generalizada, mas de uma certa maneira é dado pouco enfoque à tuberculose, apesar de ser uma doença tão prevalente no nosso país e no mundo, e de forma que muitas vezes os pacientes dizem que foram buscar ajuda num serviço de saúde, conseguiram vencer uma série de obstáculos, ou conseguiram chegar a um profissional de saúde e ele não pensou em tuberculose. Ele não pensou em tuberculose. A gente tem uma pergunta de um telespectador, mas antes eu vou passar a palavra ao doutor Afrânio, que queria comentar também essa pergunta. Só da sequência, isso é fundamental. Da mesma forma como o Carlos Basílio comentou que o mais importante para prevenir é informar, quer dizer, a sociedade tem que estar informada o que é a tuberculose. Quando pensar em tuberculose, a população como um todo, também é muito importante que as faculdades de medicina, de enfermagem, nutrição, farmácia, comecem a treinar os seus profissionais para a tuberculose, porque isso saiu do currículo, porque não deixou de ser importante. Então, o que o Alexandre está comentando é real. Não sei se vocês viram recentemente, foi feito um estudo em São Paulo, foi o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, fez uma avaliação sobre o conhecimento dos médicos formados em São Paulo. Vocês viram isso? Sobre conhecimento sobre tuberculose. O que os médicos sabiam formados sobre tuberculose? 70% dos médicos desconheciam como diagnosticar e tratar tuberculose. Entendi. Isso explica, quer dizer, na verdade, é porque isso é resultante de um abandono mundial, que a tuberculose não era mais problema. Passou a não ser mais preocupação. Todo mundo se afastou. Então, agora nós temos que, por meio desse fórum aqui ou de outros ambientes, e a gente reitera o que o Carlos Basílio falou, eu agradeço à televisão, que nós temos que informar a população e também os políticos e os gestores na área da academia para mudança de currículos escolares, mudança de financiamentos, que tipo de pesquisa nós precisamos, porque, na verdade, as escolas médicas, a minha, por exemplo, e outras no país todo, nós temos um currículo muito voltado, hoje em dia, para os problemas de primeiro mundo. Nós temos que mudar os currículos voltados para nossas necessidades. Qual é o problema do Brasil? Que nós temos problemas de país rico, doenças crônicas, diabetes, câncer, e também temos problemas de país pobre, doença infecciosa. Quer dizer, nós temos que, infelizmente, trocar o pneu com o carro andando, mas essa é a nossa realidade. E se nós não tomarmos essa realidade para aproveitar que nós estamos num momento feliz de crescimento financeiro ou econômico, utilizar isso de uma forma apropriada para responder nossas questões. Ok, obrigado. Carlos? Queria fazer um comentário em relação ao telespectador, que ele usou a expressão negligência, né, do poder público. Da mesma forma como a tuberculose caiu no esquecimento da população, a população ainda acha que tuberculose é novela de época, ainda acham que é uma coisa que foi ultrapassada, que foi tempo dos avós, como você pergunta para a maioria parte das pessoas. Hoje muda um pouco bastante. Hoje algumas pessoas já jovens, em período escolar, em universidade, você já tem
narrativas de adoecimento, tratamento, mas, do modo geral, o conhecimento da tuberculose ficou no passado, quer dizer, ficou no passado com um monte de mitos, um monte de informações, de estigmas que provocam uma discriminação, um preconceito muito grande, né? Hoje ainda se imagina que uma pessoa que esteja com tuberculose, esse período, como a Fran e o doutor Alexandre colocou, que é o período bacilífero, né? Que ele joga o bacilo no ar quando fala, quando espirra, quando tosse, que ele tem que ser isolado da família, que ele tem que ser isolado do ambiente de trabalho, o que não é uma verdade, né? A medicina, o tratamento avançou de tal forma que entre 15 a 20 dias, com certeza de 1 a 2 meses, de tratamento, né, correto, intensivo, adequado, esse paciente, embora ele tenha que continuar o tratamento, que é de no mínimo 6 meses, mas ele não transmite mais. Ele tem a doença, mas está num período de tratamento que ele não é mais um risco, né, de transmissão. E a população como um todo não sabe disso. Ainda passa a olhar, né, com um olhar extremamente estigmatizante para o paciente, que com medo muitas vezes de ser excluído, de ser isolado, né, esconde o que tem tuberculose, esconde, não quer que ninguém, a Rita pode falar melhor até do que eu em relação a isso, porque se tratou que vivencia isso diariamente na comunidade, esconde que está sob o tratamento, ou esconde a medicação, tudo isso, de alguma forma, né, são obstáculos, são empecilhos. Em relação à questão do poder público, a gente acha que ainda não caiu a ficha, né, para a sociedade como um todo, e principalmente o poder público, da magnitude do problema. Nós estamos falando de uma emergência global, nós estamos falando de uma emergência do Brasil. Em 2003, o Ministério da Saúde declarou como emergência nacional a tuberculose, mas a gente acompanhando esse processo, a gente percebe que não há investimento suficiente, investimento em termos de recursos financeiros, investimento em termos de políticas públicas. O serviço de saúde aguarda passivamente que o paciente, que o cidadão com suspeita de tuberculose o procure, não há uma busca ativa, o serviço não sai, né? E nós já temos naquela cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós sabemos onde está a tuberculose. Nós sabemos os bairros, as áreas, as comunidades, os territórios, né, que tem a maior incidência da doença. Mas o serviço ele não se move, ele fica ainda estático no modelo centralizado e vertical do passado, que o paciente é que tem que procurar a unidade de saúde. Óbvio, o paciente quando procura, e nós estamos aqui, nós estamos discutindo hoje o inverno, as doenças respiratórias, ele procura e pensa em tuberculose em última instância. Acha que é a tal da virose. Hoje em dia, né, ou é virose, ou é a pneumonia, ou é uma gripe mal curada, ou é o tabagismo que está associado, enfim, uma série de questões que vem à frente. Tuberculose é a última coisa a ser pensada, tanto por quem pode estar doente como pelo profissional de saúde. E mais sério, Alexandre, do que o paciente conseguir chegar na unidade de saúde, né, e o médico não pensar, é como que já está acontecendo, onde as lideranças comunitárias que participam do movimento aqui de rede, que é o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, encaminham já com um sugestivo quadro de diagnóstico, e esses pacientes essas pessoas são rejeitadas pela unidade de saúde, porque a emergência não trata, não diagnostica, porque os hospitais de grande porte têm dificuldade do acesso e superlotação, né, porque o profissional não pensa, não está qualificado, não está capacitado. Quer dizer, então você tem aí uma complexidade muito grande, o que tem nos feito perder. Nós estamos perdendo, na verdade é assim, a nossa percepção enquanto quem está na ponta, com quem está no movimento, quem está nas organizações da sociedade civil, é que apesar de alguns avanços na área tecnológica, alguns avanços em pesquisas, que isso ainda vai levar um tempo, né, para chegar ao Brasil e para entrar no sistema de saúde, que nós estamos perdendo a luta contra a tuberculose. A cada ano, aqui só no nosso estado do Rio de Janeiro, 900 pessoas perdem a vida de uma morte que poderia ser evitável. Carlos, a gente vai ter que continuar esse assunto no próximo bloco, porque a gente já está praticamente com o tempo estourado. Okay. Mas antes, a Luciana Cabizera vai ler uma pergunta de um telespectador que a gente vai responder no próximo bloco, não é isso, Luciana? De uma telespectadora, Francis, é a Simone Cristina, e ela pergunta se existe um hospital de referência para o tratamento da tuberculose no estado e quanto tempo dura esse tratamento. Obrigado, Luciana. Como eu falei, a gente vai responder essa pergunta, né, no próximo bloco, e a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Rio TV Debate. Convencer uma criança de que ela precisa de produtos caros para ser aceita na sociedade é um crime. Isso gera revolta e conduz à delinquência.
Ninguém deve depender de objetos de consumo para ser o que é. A questão da violência exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Bairros do Rio. As origens do modo de ser carioca nos 180 bairros da nossa cidade. De um outeiro, uma igreja protege a glória. Já elegeram Campo Grande como o novo Eldorado artístico. Foi construída em Paquetá a primeira estação de tratamento de esgoto do Brasil. A história, os moradores, as características dos nossos bairros, os problemas e as soluções. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate ao vivo, falando hoje sobre a tuberculose e a incidência nesse período de inverno. E no bloco anterior a gente recebeu uma pergunta de uma telespectadora que a Luciana Cabizieri vai ler novamente aqui pra gente. Luciana, por favor. A telespectadora é a Simone Cristina, moradora de Bangu, e ela pergunta se existe um hospital de referência para o tratamento da tuberculose no estado e quanto tempo dura esse tratamento, Francis. Doutor Alexandre? O Rio de Janeiro ele tem 3 hospitais especializados em tuberculose, originalmente, e que se mantém assim. O hospital onde eu coordeno o programa de controle da tuberculose, que é o Hospital de Curicica, né, o Rafael de Paula Souza, lá em Jacarepaguá. O Hospital Santa Maria, que é um hospital estadual, também em Jacarepaguá, na Taquara, e um hospital no Barreto, em Niterói, que é o Instituto de Doenças do Tórax Ari Parreiras. Historicamente, esses 3 hospitais, eles traduzem, assim, a existência deles traduz a fase quimioterápica do tratamento, ou seja, até a década de 50 não tinha tratamento para tuberculose. Então, as pessoas iam para as serras, porque nas serras tinha menos oxigênio, e o bacilo gosta de oxigênio. Então, como você não tinha o que fazer, botava os pacientes nas serras, e funcionava? Mas sem remédio. Funcionava do ponto de vista de você, alguns pontos de vista. Primeiro, você mantinha pessoas com uma doença grave, mas você os mantinha juntos. Coisas Entendi. que a gente, por exemplo, hoje não vê. A gente, quando vê hoje um paciente multiresistente, ele é isolado da sociedade. Ali você agregava, as pessoas às vezes namoravam, casavam. Campos de Jordão, por exemplo, não existia. Campos de Jordão foi criado para abrigar sanatórios, né? A gente tem um histórico em Correias também, em Petrópolis. Então, você não tinha o que fazer, bota nas serras. O que aconteceu? Você, com o surgimento das medicações, não precisava mais você contar com a escassez de oxigênio da serra. Você podia trazer para o nível do mar. Só que ainda havia a ideia de que era uma doença incurável, os primeiros tratamentos iam ser feitos, então tinham que isolar. Então, a região de Jacarepaguá era uma região ainda inóspita. Ela hoje está se desenvolvendo mais aceleradamente, mas naquela época, tudo aquilo que a sociedade tinha medo, você botava em Jacarepaguá. Então, foi o caso da hanseníase, com o Curupaiti, as doenças ligadas à saúde mental, que é a colônia Juliano Moreira, e o Curicica, né? E o Santa Maria. Com o desenvolvimento das tecnologias e dos aportes de novas estruturas para a gente ter hospitais modernos, infelizmente, esses hospitais, do mesmo jeito que
professor Afrânio estava se referindo a você não ter que investir na tuberculose porque a tuberculose estava resolvido o problema, você também não tinha que investir nesses hospitais. Então, são hospitais que, apesar de serem especializados em tuberculose, você ter técnicos que lidam com amor com a tuberculose, têm muito conhecimento sobre tuberculose, todos os 3 hospitais são hospitais com graves deficiências do ponto de vista da modernidade. Um exemplo simples, nenhum dos 3 hospitais tem uma unidade de terapia intensiva. Como se o doente de TB não tivesse o direito, ou de TB com HIV, que parte dos leitos também são ocupados pela co-infecção, como se eles não tivessem direito a um atendimento de primeira linha. Porque uma das coisas que acontece quando você tem uma unidade de terapia intensiva numa instituição é que todos os técnicos são bem adestrados em terapia intensiva. Então, quando a gente precisa de uma situação de terapia intensiva, a gente tem que recorrer às outras unidades que já estão para lá de sobrecarregadas de pessoas necessitando de terapia intensiva. Uma outra questão que a gente também valorizou pouco nessas unidades especializadas é que hoje nós temos no estado do Rio de Janeiro a maior incidência nacional disparado de tuberculose multiresistente, de bactérias que sofreram uma mutação e são resistentes a várias drogas. Os nossos hospitais especializados não estão preparados para, em termos de biossegurança, eles não têm leitos adequados, o profissional de saúde é exposto a situações indesejáveis, porque você não tem um serviço que tenha uma enfermaria, uma antessala. São enfermarias ainda do tempo de 1950. O Hospital de Curicica é de 1952. O Hospital Santa Maria é da década de 40 ainda. O Ari Parreira na mesma época. São hospitais cinquentenários, sexagenários, a bem dizer, com a mesma estrutura. Ou seja, a população está um pouco desassistida, é isso? A população e nós, profissionais, também, que trabalhamos nessas unidades. Ok. Vamos conversar agora com a Rita para dar um depoimento que a gente estava começando no bloco anterior, né? O depoimento de como é que foi o tratamento e como é que foi o diagnóstico. Que unidade você procurou? Como é que foi até você diagnosticar que realmente estava com tuberculose e como é que foi esse tratamento? A unidade não foi unidade, né? Foi emergência. Porque não só eu, quanto 70% da população procura emergência. Já estava num estado crítico? Não, é porque a emergência está com a porta aberta 24 horas para a gente ser atendido. Entendi. E é uma das grandes brigas quando o grupo de paciente, a gente questiona o governo. Saúde para todos, se o posto só abre de 8 às 5, e se eu, como trabalhadora, trabalho de 8 às 5. E aí, eu tenho que sair 1 hora antes e só chego 1 hora depois. Eu não tenho quem me acolher. E eu vou para a emergência. Vou para a emergência porque eu não posso perder tempo, porque ela me oferece todos os exames. E se eu perder um dia de trabalho numa emergência, eu vou fazer todos os exames. E na emergência, qual foi a emergência que você procurou? No Hospital Miguel Couto. E como é que foi o atendimento? Diagnosticaram na hora que era tuberculose? Não. A primeira vez foi raio-x, eu estava escarrando sangue. Chegou onde que eu não podia mais negar que fosse tuberculose. Que já era característico, claro. Que era característico. Então, da segunda vez, que a primeira eu abandonei, da segunda vez foi porque eu estava extremamente debilitada por uma série de outras coisas, que era a fome, de alguma forma, porque eu não me alimentava, porque eu era alcoólatra, usuária de droga, e 2 dias sem usar nada, com crise de abstinência. E aí me internaram. Mas deixa eu recapitular. A senhora começou o tratamento, interrompeu esse tratamento, Exatamente. aí teve depois um outro problema de saúde e acabou sendo internada. Internada. Ok, e aí? E aí, até descobrirem que a cicatriz que eu tinha não era tuberculose anterior, passou 3 meses. Quando descobriram, me encaminharam para o posto de saúde. E você foi até o fim com o tratamento? Dessa vez? Segunda vez? E aí, dessa segunda vez, eu fui, porque eu não fui mais sozinha. Eu fui com uma rede de apoio, de amigos, de meu filho, mesmo sofrendo todos os preconceitos pela sociedade do próprio profissional, que o preconceito falta de informação, e eles aqui colocaram bem. O profissional de saúde, inclusive o médico, tem muitos que não são
informado. Especializados, né? Não conhecem Exatamente, muito bem o assunto. e tem medo. Rita, eu vou querer falar sobre essa questão do preconceito daqui a pouco, um pouco mais à frente, daqui a pouco um pouco mais aqui para frente, mas antes eu queria repercutir o que você falou da questão do tratamento, da continuidade do tratamento. Eu queria falar com o doutor Afrânio sobre essa questão. Eu li, né, que o grande problema do tratamento, a grande dificuldade do tratamento é justamente a continuidade. A maioria dos pacientes abandona esse tratamento. Aí eu queria saber por que isso acontece e quais são as consequências de se abandonar um tratamento no meio. Quer dizer, não terminou no tratamento e a pessoa vai e deixa de tomar o remédio. Qual é a consequência disso? Você já tomou remédio 6 meses? Não. Quer dizer, é muito difícil você tomar um medicamento para uma doença crônica. Então você tem que ter todo um aparato, aparato no bom sentido, suporte, e não é só do médico, é um suporte multidisciplinar. Toda equipe de saúde tem que abraçar aquele paciente e a família dele, se possível, para com que o paciente possa tomar o remédio adequadamente todo dia, durante 6 meses, que é o tratamento que foi a pergunta anterior. Esse é o tratamento clássico, o remédio durante 6 meses, se tomar o remédio 6 meses e o paciente tiver o bacilo sensível aos remédios, ele vai curar em grande parte, mais de 90%. Eu li que também o fato de que no início do tratamento o fato das pessoas já não terem mais os sintomas faz com que as pessoas acabem abandonando o tratamento, é isso? Se a equipe de saúde, não é só o médico, se a equipe de saúde não está preparada e não presta atenção, o paciente, na verdade, aquela consulta clássica de 15 minutos, 10 minutos, né, que não leva a nada, né, é só para o gestor anotar que tem consultas feitas, que a efetividade é muito baixa. O paciente que não é orientado, a família não está orientada, ele tem uma tendência, à medida que melhoram os sintomas, no primeiro mês para o segundo, ele abandona. Ele não tem culpa, ele não foi orientado adequadamente. Né? Quer dizer, então, e qualquer doença crônica é assim. Diabetes é assim, hipertensão é assim, doença renal. Isso é um problema do nosso país. Como eu disse, nós temos um problema de doenças de países ricos e pobres. E como trabalhar? A lógica do SUS hoje é uma lógica muito para atendimento de emergência, doenças agudas. E tuberculose, diabetes, hipertensão, são doenças crônicas que requerem uma outra lógica, requerem uma abordagem da equipe de saúde, do posto-saúde, uma interação melhor com a emergência, com o hospital. E, na prática, essas unidades de saúde elas não conversam entre si. Se você prestar atenção, em grandes centros urbanos como Rio, São Paulo, Porto Alegre, né, onde você tem unidade de saúde municipal, estadual e federal, elas são igrejas que não conversam. Nós temos que pensar em termos ecumênicos na saúde. Quer dizer, o Hospital Federal tem que conversar com o posto de saúde municipal, com a emergência estadual, que no Rio não se conversam. Entendi. O município do Rio ele só pensa no posto de saúde dele e, eventualmente, começa a pensar agora nas emergências dele. Mas não conversa com o hospital da universidade, não conversa com o hospital federal. E enquanto, na verdade, não tiver uma proposta das unidades de saúde como um todo, pensando em termos geográficos, né, quem impede com isso somos todos nós, os pacientes e os profissionais de saúde. Obrigado. Pode sim, claro. Se ponha no lugar de um paciente. Eu questiono muito essa história de abandono. Quem abandona quem? Eu sempre falo isso. Hoje a gente tem um índice altíssimo de desemprego no país. Então a pessoa trabalha para comer à noite. 15 dias, um mês, você está se sentindo bem para voltar a trabalhar e 6, com a expressão bem Brasil, bem favela, 6 barrigudinhos com fome. Será que vocês teriam coragem de ver seus filhos passarem fome e ficar dentro de casa engolindo remédio? E esse remédio tem que pagar por ele? Não tem que pagar. O sistema de saúde dá de graça? O sistema de saúde dá de graça, porém, o paciente tem que ir no começo do tratamento umas 5 vezes ao posto de saúde. Precisa de passagem. Ele precisa levar os seus filhos para avaliar. E precisa comer, porque esse remédio dá uma fome terrível. Agora, tu imagine tu tomando uma medicação, te dando muita fome e não tem nada para comer. Complicado. Então, tem muitas vezes que eu não sei quem abandona quem. Será que hoje, até aproveitando a oportunidade da gente estar aqui,
Não é um momento da gente estar discutindo, porque tem paciente e paciente. Tem paciente que pode estar em casa, está se tratando, toda a família ser avaliada. Tem outros pacientes que, para ele se tratar em um bem comum da sociedade, a gente oferecer saúde, ele tem que não ser só abraçado pela rede de amigos, as pessoas solidárias, mas também ser abraçado pelo poder público. É um dever. Eu acho que quem poderia falar até bem sobre isso, depois a gente dá a palavra para você, doutor Alexandre, mas é o Carlos Basília. Carlos, como é que se pode dar mais amparo a essas pessoas que estão querendo ingressar num tratamento? Como é que as ONGs podem ajudar, podem entrar nessa lacuna que ficou aí no tratamento? Como a gente estava colocando, é uma complexidade muito grande iniciar e levar um tratamento até o final se você não tem as condições adequadas, se você não tem o suporte. Acho que a Rita é pioneira, né, fundou o primeiro grupo de apoio a pacientes aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha. E isso é fundamental para a gente ter também, a Fran estava falando que, né, as igrejas, os atores não dialogam, mas também os profissionais de saúde, né, o Estado, o poder público, não dialoga também com o cidadão, com o paciente, com o usuário do seu sistema, né? Que é, em última instância, aquele que avalia, né, a qualidade do acesso, do tratamento, da assistência, né? E em relação e isso está muito mal aqui no estado do Rio de Janeiro. Em março do ano passado nós fizemos um evento na Rocinha, onde com a presença do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, onde ele declarou em todos os jornais que o modelo de saúde do estado do Rio de Janeiro é um modelo equivocado, ultrapassado, da década de 50. Que a cobertura da atenção básica, né, dos tão defendidos e apregoados modelos, né, de saúde pública, que é o Programa de Estratégia de Saúde da Família, o famoso PSF, né, no estado do Rio de Janeiro tem uma cobertura de menos de 3%. Né? Minas Gerais, que tem tido indicadores positivos em relação ao controle da tuberculose, tem quase 70% de cobertura. Né? E fica clara a relação entre, né, um serviço de saúde que está nas comunidades, que está nos territórios, que está mais próximo, né, de quem trabalha, né, de quem tem que cuidar de filhos, de quem muitas das vezes mora sozinho, que não tem familiar, onde um médico, uma unidade de saúde da família vai e acompanha o paciente, do que esperar que o paciente agrave o problema e procure a unidade de saúde, como disse a Rita, no momento que ele está cuspindo sangue, né, que ele está numa situação que os médicos chamam de hemoptise, né, quando ele está no estágio avançadíssimo. O que a gente não pode esquecer é que, independente desse paciente singular e único, né, sofrendo, agravando e muitos chegando a óbito, a gente tem que lembrar o tempo todo, o número de óbitos é inaceitável, uma vergonha para o Brasil, com os recursos que tem, com a estrutura, com o sistema único de saúde que tem, né, que hoje é modelo internacional para tratamento de pessoas com HIV, que tem um custo altíssimo, mas justificado, o direito à vida acima de qualquer outro interesse econômico. Claro. Mas a tuberculose, que é uma tecnologia, né, considerada até ultrapassada, mas ainda efetiva, né, com um custo extremamente reduzido para o Sistema Único de Saúde, ofertado não gratuitamente, porque pagamos, né, mas sem nenhum ônus, né, extra para o paciente, que muitas pessoas ainda venham a falecer por diagnóstico tardio, né, por desinformação, por rejeição do sistema de saúde em aceitar esse paciente. Nós temos clareza disso. Pessoas que reiteradamente voltam à unidade de saúde e não conseguem fazer a baciloscopia, o diagnóstico do escarro, né, da tuberculose por meio do escarro, que não conseguem fazer o raio-x, que não conseguem iniciar o seu tratamento, né? Então, esse é um quadro que, se a gente quiser mais uma vez traduzir o que a gente pode chamar de negligência para o poder público, é nesse sentido, de não priorizar, de não dar atenção, para fazer no sentido de que essa rede, de fato, né, ela abrace, né, como você fala assim, que ela abrace esse paciente, que além de ele ter um problema pessoal único em relação a essa saúde, quer dizer, enfim, é um desafio para ele, é um problema da comunidade. A tuberculose é um problema social e é um problema da comunidade, porque uma pessoa bacilífera, uma pessoa no momento do estágio que ela projeta a doença no ar,
segundo a Organização Mundial de Saúde, os pesquisadores e os estatísticos, ela pode vir a transmitir para 15 outras pessoas no período de 1 ano. E isso, numa escala geométrica, você tem a dimensão do problema que é isso. Nos Estados Unidos, não sei se foi no ano passado ou retrasado, achando que pode me atualizar, teve um caso diagnosticado de um paciente. Dezembro de 2009. Em dezembro de 2009, né? De um passageiro que estava transitando entre a Europa e os Estados Unidos. Isso é outro caso. Né? Transitando entre a Europa e os Estados Unidos, com uma suspeita de tuberculose. Isso causou uma comoção, fechou fronteiras nos Estados Unidos, o sistema de... Tuberculose resistente. Tuberculose resistente. Porque seria um caso, a possibilidade do indicativo de um caso de uma pessoa com o bacilo resistente, esse bacilo que o doutor Alexandre acabou de colocar aqui, o que o Brasil já consta da lista internacional dos países que tem resistência medicamentosa. O que é resistência medicamentosa? Se nós não fizermos nada em relação a isso, significa voltar ao século XVIII, XVII, quando a tuberculose era uma sentença de morte. Sem remédios. Sem remédio. Né? Existe a propagação e a possibilidade de qualquer um de nós aqui se infectar primariamente, quer dizer, ter o primeiro contato com o bacilo já resistente à medicação. Então, essa é a grande ameaça global. Então, assim, e a gente percebe que parece que isso ainda não sensibilizou, isso não comoveu, isso não mobilizou ainda suficientemente a sociedade e o poder público para o enfrentamento dessa questão, como eu estava colocando aqui, que nos Estados Unidos comoveu, né, foi parar em todos os grandes programas de entrevista, diretores responsáveis pela unidade de vigilância foram demitidos, foram afastados dos seus cargos, se tornou um escândalo. O paciente, a questão do estigma, teve que ir a público, em programas de grande audiência, pedir desculpas à nação, aos colegas de trabalho, aos que estavam com ele no avião, porque também existe uma outra pesquisa que sugere que 8 horas de exposição, né, contínua, como voos internacionais, que leva até mais de 8, 12, 14 horas, né, para o outro lado do mundo, que 8 horas de exposição seriam suficientes para a transmissão dessas formas de tuberculose, inclusive as mais graves. Né? Então, assim, enquanto lá fora isso causa uma comoção, né, e move recursos, né, move uma atenção política, no Brasil já está tratando isso como se fosse a tuberculose da década de 40. É como o Alexandre colocou. Os mecanismos, a estrutura, né, disponibilizada, nós estamos falando aqui, né, de que nós estamos falando das 3 esferas, né, de governo, que não sejam pessoas sérias, envolvidas, sensibilizadas, preocupadas com a situação, mas né, é como se diz, né, de boa intenção, né, entre aspas, o inferno está cheio. A gente precisa de resposta mais efetiva. Deixa eu te falar uma coisa, Carlos. A gente tem uma pergunta de um telespectador, mas o doutor Alexandre está pedindo a palavra. Doutor Alexandre, eu vou pedir só que o senhor seja mais breve possível, para a gente poder... Olha, o que já foi levantado aqui, né, por isso que a questão da tuberculose é tão complexa, né, porque são muitos fatores envolvidos. Mas é legal a gente voltar a uma pergunta que você fez a respeito qual o risco de você abandonar um tratamento? No meio. O ideal é que a pessoa não só não abandone o tratamento, mas como também não tome a medicação de forma irregular. Uhum. Então, por exemplo, um tratamento de 6 meses, são 180 doses. O ideal é que ele não tome 175, que ele tome 180. E esse tratamento ainda era feito com medicamentos separados. E o ideal também é que você tome todos os medicamentos e não separe um, eu tomo o branco e não tomo o vermelho. Entendi. Porque senão a bactéria sofre uma mutação e aí sim ela fica resistente aos antibióticos. E deve ser por isso que nós temos hoje em dia tantos grupos resistentes. No mundo inteiro grupos resistentes. Claro. Né? E a gente volta no tempo. Aquele filme, O Túnel do Tempo, a gente vai colocar um paciente hoje que poderia se curar, a gente bota ele no tempo e leva ele lá para 60 anos atrás, onde ele não tinha um esquema para lhe tratar. É um perigo mesmo. Agora vamos então à pergunta do telespectador. Luciana, telespectador ou telespectadora? Telespectador lá de Madureira, é o Carlos Lourenço, comerciante. Ele mandou uma pergunta que, na verdade, a gente pode considerar como uma sugestão. Na opinião do senhor Carlos, a tuberculose é uma doença que está diretamente ligada à má qualidade da alimentação. Sendo assim, ele defende que programas como Bolsa Família deveriam ser substituídos por outros mais simples e gostaria de saber a opinião dos convidados com relação à criação de um projeto que intitula como Meu Quintal
Minha Horta. A proposta é que o poder público entre com recursos para a capacitação da população e do material a ser utilizado durante o preparo da terra e da horta e, em contrapartida, a população entre com a mão de obra, criando a sua própria cultura alimentar. Francis. Ok, Luciana, obrigado. Só que a resposta para essa pergunta a gente confere daqui a instantes, depois de um breve intervalo, e daqui a pouco a gente volta. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate ao vivo, falando hoje sobre tuberculose. E no bloco anterior, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador que a Luciana Cabizieri vai ler novamente aqui pra gente. Luciana, por favor. É o Carlos Lorenzo e ele diz que, na opinião dele, a tuberculose é uma doença que está diretamente ligada à má qualidade da alimentação. Sendo assim, ele defende que programas como Bolsa Família deveriam ser substituídos por outros mais simples e gostaria de saber a opinião dos convidados com relação à criação de um projeto que intitula como Meu Quintal, Minha Horta. A proposta é que o poder público entre com recursos para a capacitação da população e do material a ser utilizado durante o preparo da terra e da horta e, em contrapartida, a população entre com a mão de obra, criando a sua própria cultura alimentar. Francis. Obrigado, Luciana. Rita, dá para você responder essa pergunta para a gente, por favor? A gente, quanto grupo de pacientes, a gente realmente se preocupa com a alimentação. E tem uma coisa que a gente sempre quer chamar atenção, é que toda ação seja feita por região. No caso, nas favelas, eu não sei se daria para fazer uma horta, mas na área rural, sim. Agora, tem uma coisa que a gente está vendo que está sendo implantado que falta ser acelerada, que é o Bolsa Família. O tempo, se ela levasse um tempo menor, ela chegasse exatamente quando a pessoa está precisando, seria, na minha linguagem, tudo de bom. Seria um dinheiro que não é grande, mas que ajudaria muito no início do tratamento. E a gente também pensa na questão da biossegurança. Hoje o grupo de pacientes está tentando implantar como pioneiro, já fez algumas oficinas, chamada moradia saudável. O que é a moradia saudável? É adaptar o espaço da casa de acordo à necessidade do indivíduo. E quando a gente adaptar esse espaço, a gente está utilizando na mudança de comportamento, na prevenção, se é contato, soro positivo, melhorar a qualidade de vida desta pessoa, se é portador de deficiência, adaptar. Se for uma casa que tenha pessoa com tuberculose e muitos contatos, abrir janela. E de uma forma baratíssima. Reaproveitamento de material que estão nas lajes e na rua. Pedaços de tubo, resto de entulhos que ficam na laje provocando mofo, mobilizando a comunidade, porque a partir do momento que você começa a falar para a comunidade, doe esse restinho de material para alguém por causa da tuberculose, para melhorar, você vai estar educando e fazendo a gente multiplicador. E a gente já começou a fazer nos condomínios próximos da Rocinha. No Village, que por um acaso mora o nosso ex-prefeito, pedindo que eles não joguem mais o resto de material fora. E sim para a gente estar implantando uma moradia saudável dentro da comunidade. E o que a gente alega para essas pessoas? Hoje a tuberculose é uma doença respiratória, não está escrito na testa. E minha mãe, hoje morreu, mas era passadeira e teve tuberculose. Passou a roupa para um de vocês e vocês não sabiam. Então, hoje a tuberculose não é um problema só de favela, de presídio e de população de rua. É um problema de todos nós, que nós pegamos ônibus, o pessoal de bem, carro, as pessoas de bem trabalham na casa de outras pessoas, vão ao metrô, andam o mesmo ônibus, vão ao parque de diversão e aí em diante. Isso para não falar do impacto econômico, que também são pessoas que trabalham e que movimentam a economia da cidade, do estado e do país. Exatamente. E hoje a gente entende que, quanto paciente, a gente ficou muito tempo na prateleira porque tinha vergonha de dizer eu tenho tuberculose. Hoje a gente não quer mais responsabilizar ninguém.
a culpa é desse ou daquele, mas também não quer ser responsabilizado. Hoje a gente quer estar junto com todos para mudar esse quadro. A gente não quer mais morrer e nem quer ver alguém que a gente ama demais. No caso, na minha pele, foi a minha mãe que morreu de tuberculose, uma doença curável. Rita. Então a gente quer estar junto, participando das decisões que direcionam as nossas vidas, né? O nosso futuro. Então eu queria até aproveitar o tempo que a gente ainda tem para poder esclarecer mais algumas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Uma que é uma dúvida até minha, é esse remédio que é etambutol. E qual é a vantagem desse tratamento? Quem é a pessoa mais indicada? Doutor Alexandre? O etambutol ele já é uma medicação que a gente usa, só que ele não era da primeira linha. A gente usava 3 medicações, rifampicina, pirazinamida e isoniazida. Os estudos começaram a mostrar que estava havendo uma resistência a uma ou outra dessas drogas. E o tratamento de tuberculose tinha que ser feito, no mínimo, com 3 drogas atuantes, efetivas. Agregando o etambutol, trazendo o etambutol para fazer parte do tratamento básico da tuberculose, isso faz com que a gente tenha uma maior garantia de que não haja resistência cruzada e que esse tratamento tenha a eficácia que a gente quer que tenha, que é quase 100%. É o tal programa 4 em 1, é isso que se chama? Isso, 4 em 1, na verdade, é porque são essas 4 drogas, as 3 anteriores associadas ao etambutol, em uma formulação só. Na verdade, são mais de um comprimido que a gente toma, mas os 4 estão naquele comprimido. Tá, obrigado. Carlos, esse remédio está disponível aqui no Rio de Janeiro? Pois isso aquele estado do Rio de Janeiro, além do cenário histórico, né, de deter os piores indicadores de tuberculose, seja de incidência, número da doença em relação à população, seja de resistência, surgimento de cepas resistentes e do número de óbitos, 900 pessoas perdendo a vida a cada ano, muito mais do que o somado de todos os casos de óbitos por dengue, né, e do que a gripe, dita gripe suína, o HN1, e sem que tenha nenhuma repercussão, sem que mobilize os mesmos recursos e a mesma resposta política. Aqui no estado do Rio de Janeiro, as organizações não governamentais publicaram um manifesto preocupadas, né, com o atraso, né, com a implementação desse novo esquema, que segundo o ministro da Saúde, seria o melhor esquema, onde teria a melhor efetividade, seria o que melhor poderia hoje se disponibilizar em termos de tecnologia de tratamento para o paciente. O estado do Rio de Janeiro recebeu lotes dessa medicação com problemas, com irregularidades na qualidade dessa medicação e no sentido de preservar, segundo os técnicos e a vigilância aqui do estado do Rio de Janeiro, no sentido de preservar a saúde dos pacientes, não correr o risco de abandonos ou de falhas no tratamento, interditou essa medicação que foi recolhida pelo Ministério da Saúde, retornando com novos lotes, apresentando em menor escala mais o mesmo tipo de problema. Nós comunicamos, por meio desse manifesto, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Tuberculose, deu uma nota técnica, respondeu em relação a isso, e nós estamos acompanhando agora e aguardando, né, para que cheguem ao estado do Rio de Janeiro, como já em alguns outros estados, o novo esquema de medicação para que os pacientes na rede pública possam acessar o que se tem de melhor hoje ou o que se acredita seja mais efetivo e que promova a melhor cura do paciente. Mas efetivamente hoje não tem? Até esse momento não. Mas o que é importante dizer é que a medicação que está disponibilizada hoje para o paciente é uma medicação segura, é uma medicação conhecida, o esquema tradicional, como o doutor Alexandre colocou, né, o esquema RIP, que envolve essas 3 drogas. Não há desabastecimento, não há falta. A medicação que está sendo hoje disponibilizada na rede de saúde é de qualidade, é uma boa medicação, né, se tomada de uma forma regular, né, durante os 6 meses, ela cura praticamente todos os casos, né, se não houver outras complicações e outros acidentes no percurso desse tratamento. O que nós estamos, na verdade, aguardando, então, é a disponibilização de um novo esquema, né, com a inserção dessa nova droga, com a diminuição do número de cápsulas para facilitar, né, a tomada da medicação e a adesão. Mas tudo isso é muito novo para nós no estado do Rio de Janeiro, é mais uma expectativa, né, do que uma realidade. Entendi. Então, aí nós estamos, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Tuberculose, se comprometeu no sentido de resolver, né, essa questão da disponibilidade desse novo esquema, e nós esperamos que até o final desse mês, início
do mês de julho, nós já tenhamos disponibilizado na rede pública de saúde esse esquema. Eu sei, obrigado. O problema é que o nosso tempo acabou, eu ainda vou dar para vocês a oportunidade de fazer as considerações finais. Eu peço até que a Rita comece fazendo as considerações finais aqui para encerrarmos o programa. Eu queria só falar uma coisa. À vontade. O paciente hoje é muito visto como um pulmão. Se a gente quer mudar esse quadro, o paciente tem que ser visto como ser inteiro. Que você não vai diminuir o número de mortes e de pessoas abandonando o tratamento se não pensar nela como um ser completo e único, um diferente do outro. Obrigado, Rita. Doutor Alexandre. Bom, minhas considerações finais seriam no sentido que a gente tem que lutar para que a tuberculose passe a ser uma prioridade realmente, efetivamente, dos políticos e a saúde como um todo sejam, porque eu citei, por exemplo, o meu hospital com uma planta de 1950, eu participei de vários estudos para o meu hospital ser posto abaixo e ser construído um outro com qualidade, com biossegurança, com leitos de isolamento único, um leito só por paciente, e o custo desse hospital foi 20 milhões. Isso foi metade da década passada. Isso não aconteceu e do meu hospital até a Cidade da Música eu paguei hoje R$12 de táxi, porque eu estava sem carro para vir para cá, e a Cidade da Música está em 550 milhões e não está acabada. Ou seja, alguém tomou uma decisão, eu não vou fazer um hospital modelo para tratar uma doença infecciosa com essa gravidade, mas vou construir a Cidade da Música por 550 milhões. Isso é prioridade política. Alguém tomou essa decisão. E eu acho que a sociedade civil está aí para dizer que talvez essa não fosse a melhor decisão e a prioridade. Obrigado, doutor. Carlos, por favor. Olha, eu quero dizer que acho que é importante ampliar espaços como esse para o debate. Acho que é fundamental, a questão começa pela informação, pela conscientização da população como um todo. Como eu disse no início, a tuberculose é uma doença, é um problema físico, mas acima de tudo está relacionado às questões sociais e urbanas da cidade, da grande metrópole que nós vivemos, e a resposta também tem que vir da sociedade. Eu quero deixar o convite àqueles que quiserem se engajar nesse combate, nessa luta social pela tuberculose, podem nos mandar um e-mail, é fórumongstbrj@yahoo.com.br, e o telefone é 2240-1352. Então, deixo o convite aqui para aqueles que se interessem pela saúde pública, aqueles que se interessem pela melhoria da qualidade de vida da população no geral, da educação, da saúde, da cidadania, de se engajar, de se unir a nós, seriam muito bem-vindos. Muito obrigado. Doutor Afrânio. Bom, para finalizar, eu agradeço imensamente a participação nesse ambiente. Espero que isso se repita tanto aqui como em outros canais. A sociedade como um todo tem a ganhar com a informação, como já foi dito. Eu represento aqui o olhar da universidade, tentando priorizar cada vez mais as demandas da sociedade como um todo e não viver no seu castelo, como tem sido dito, e é real isso nas últimas décadas, que isso é um produto, é um resultado de políticas anteriores. Mas voltando ao que eu comentei das igrejas, é fundamental que o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde conversem entre si, que o Ministério da Saúde converse com o Ministério da Educação, onde eu estou, as universidades, que o Ministério da Saúde converse com o Ministério das Cidades, porque a tuberculose não vai controlar só com o olhar médico, ela afeta todas as áreas. Quer dizer, os ministérios têm que priorizar a tuberculose para mexer com a moradia, a questão do vale transporte, a questão da cesta básica. E hoje, isso são dados bem recentes, aí para informar que uma pesquisa é importante, a informação obtida por pesquisa é importante, nós não sabíamos isso. Até recentemente, o nosso doente aqui recebe tudo de graça, o atendimento de graça, não paga nada. Veja na África, não sei se você sabe, o paciente africano ele tem que pagar para tratar. Né? Todos eles pagam para tratar e para se internar. Então o problema lá é muito pior que o nosso. Não vou entrar, o Carlos do Brasil tem razão, porque na verdade as pessoas estão recebendo remédio de graça, mas porque está sendo pago pela sociedade, não é nada de graça, tem um custo. Mas a questão que nós não sabíamos, isso é recente,
os estudos feitos em Salvador e aqui no Rio de Janeiro, os pacientes com tuberculose, 30% da sua renda ele perde, quando ele tem, a partir do diagnóstico até o tratamento, ele perde 30% da sua renda. Então, nós temos que viabilizar o Ministério das Cidades, a assistência social, de alocar recursos adicionais durante o tratamento, como tem para o HIV, né? Quer dizer, a cesta básica, vale transporte, que aí você vai diminuir o abandono, isso vai controlar melhor a tuberculose. Obrigado, doutor Afrânio. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos. A Luciana Cabizieri, que leu as perguntas dos telespectadores. Obrigado, Luciana. E o Rio TV Debate volta na semana que vem. Até lá. Portões de ferro